quando ele aprendeu a pensar no melhor. Há momentos na vida em que a mente parece uma sala cheia de ecos, ecos de dúvidas, ecos de lembranças, ecos de medos, pensamentos que surgem um após o outro, como se quisessem ocupar cada canto da nossa paz. Mateu conhecia muito bem essa sensação. Por fora, sua vida parecia tranquila. Ele tinha um trabalho, um pequeno apartamento e amigos que o apreciavam. Mas dentro dele havia uma batalha silenciosa que ninguém podia ver. Era a batalha dos pensamentos. Todas as noites, quando o mundo ficava em silêncio, sua mente começava a trabalhar. E não trabalhava a seu favor. Ele pensava no que poderia dar errado, pensava nos erros que havia cometido, pensava nas decisões que talvez não tivessem sido as corretas. Às vezes imaginava o futuro. Mas sempre o imaginava na escuridão. E se eu fracassar? E se eu perder o que tenho? E se nada mudar? Pouco a pouco sua mente havia se acostumado a esperar sempre o pior. Não porque quisesse ser pessimista, mas porque o medo tem uma maneira muito convincente de falar ao coração. Se você também já pensou demais no pior, escreva EU nos comentários, porque muitas vezes acreditamos que somos os únicos que pensam assim, mas na verdade muitas pessoas estão lutando batalhas silenciosas dentro de suas próprias mentes. Uma tarde, depois de um dia particularmente pesado, Mateu decidiu dar uma caminhada. Ele não tinha um destino claro, só precisava respirar. O ar estava morno e o céu começava a se pintar com cores suaves enquanto o sol descia lentamente. Ele caminhou por um caminho que atravessava um pequeno parque antigo. Era um lugar tranquilo, por onde poucas pessoas passavam. As árvores eram altas e antigas, como se tivessem testemunhado milhares de histórias. Mateu caminhava olhando para o chão, perdido em seus pensamentos, até que percebeu algo que chamou sua atenção. Um homem idoso estava sentado ao lado do caminho. Ele tinha uma longa barba branca, e seu rosto estava cheio de rugas profundas que pareciam guardar anos de sabedoria. Em suas mãos ele segurava uma pequena flor. Ele a observava com tanta calma que parecia que o tempo ao seu redor havia parado. Mateu não sabia exatamente por quê, mas se aproximou. Talvez fosse a serenidade do velho, talvez fosse o silêncio ao seu redor, ou talvez fosse simplesmente o desejo de silenciar por um momento o barulho dentro de sua mente. O velho levantou o olhar e sorriu. Era um sorriso tranquilo, sem pressa, como se soubesse algo que o resto do mundo havia esquecido. Mateu sentou-se perto dele. Durante alguns minutos, nenhum dos dois falou. Eles estavam apenas ali, ouvindo o vento entre as árvores. Finalmente, Mateu suspirou e falou. Às vezes, minha mente não para. O velho olhou para ele com atenção. Sobre o que sua mente pensa? Mateu hesitou antes de responder. Ela sempre imagina o pior. O velho inclinou levemente a cabeça. Mateu continuou. Eu imagino as coisas dando errado, perdendo oportunidades, fracassando, que nada vai mudar. O velho ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou novamente para a pequena flor que segurava. Era uma flor simples, pequena, delicada, mas bonita. Então disse uma frase que Mateu nunca esqueceria. Se você pode pensar demais no pior, por que não pensar no melhor? Mateu franziu levemente a testa. A frase parecia simples, mas ao mesmo tempo tinha algo poderoso, algo que fez sua mente parar por um momento. Nunca tinha pensado dessa forma, disse Mateu. O velho sorriu. A mente está sempre imaginando alguma coisa, respondeu. Ela sempre cria histórias sobre o futuro. Mateu assentiu lentamente. Mas a maioria das pessoas, continuou o velho, imagina apenas tempestades. Mateu levantou os olhos. O velho apontou para a flor. Esta flor cresceu entre pedras. Mateu observou o pequeno caule. Era verdade. O solo era duro e cheio de pequenas pedras. O vento a atinge, disse o velho. A chuva a molha, às vezes o sol a queima. Ele fez uma pausa. E mesmo assim, ela floresce. Mateu sentiu algo se mover dentro do seu coração. O velho continuou falando com voz suave. A vida nem sempre muda quando as circunstâncias mudam. Às vezes a vida muda quando muda a forma como pensamos. Mateu ficou em silêncio. Ele havia passado tanto tempo imaginando fracassos, que quase tinha esquecido de imaginar possibilidades. O velho falou novamente.
Se sua mente tem o poder de imaginar o pior, também tem o poder de imaginar o melhor. Mateu respirou profundamente. Era uma ideia simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Durante anos ele treinou sua mente para esperar perigos, mas nunca a treinou para esperar bênçãos. E se as coisas derem certo? Perguntou o velho. Mateu não respondeu, porque nunca havia feito essa pergunta a si mesmo. E se chegarem oportunidades que você nunca imaginou? E se os caminhos que hoje parecem fechados amanhã se abrirem? E se algo bonito estiver crescendo, mesmo quando você ainda não consegue ver? Mateu olhou para o céu. As nuvens começavam a ficar douradas. O velho falou mais uma vez. Esperança não significa ignorar as dificuldades. Esperança significa escolher, acreditar que a luz também existe. O vento moveu suavemente as folhas das árvores. Mateu sentiu uma calma que não sentia havia muito tempo. Não porque seus problemas tivessem desaparecido, mas porque ele havia descoberto algo novo. Seus pensamentos não precisavam ser inimigos, eles podiam se tornar aliados, podiam se tornar sementes de esperança. Mateu levantou-se lentamente, olhou para o velho e sorriu. Obrigado. O velho apenas assentiu. Mateu voltou a caminhar pelo caminho, mas dessa vez algo havia mudado. Seus pensamentos ainda estavam ali, mas agora ele tinha uma nova pergunta para responder a eles. Cada vez que sua mente imaginava o pior, ele lembrava daquela frase: se você pode pensar demais no pior, por que não pensar no melhor? E com o tempo, algo começou a mudar. Seus dias não se tornaram perfeitos, mas seu coração ficou mais leve, porque quando aprendemos a pensar na luz, até as sombras começam a parecer diferentes. Ensinamento. A mente tem um poder imenso. Ela pode construir medo. Ou pode construir esperança. Muitas vezes sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece. Mas quando aprendemos a direcionar nossos pensamentos para a confiança, para a possibilidade e para a esperança, nosso coração começa a caminhar com mais paz, porque a vida nem sempre muda primeiro por fora. Às vezes ela muda quando decidimos olhar para o futuro com esperança. Agora quero te fazer uma pergunta. Sua mente já fez você imaginar o pior, mesmo quando nada tinha acontecido ainda? Se sim, escreva nos comentários. E se esta história tocou seu coração? Compartilhe com alguém que possa precisar dessa mensagem hoje, porque às vezes uma história pode mudar um pensamento, e um pensamento pode mudar uma vida. E se você gosta de histórias que curam a alma e trazem esperança ao coração, inscreva-se no canal e junte-se a mim para as próximas histórias. Todos os dias vamos compartilhar uma reflexão que pode trazer um pouco mais de luz para a sua vida. Título: SEO. E se tudo der certo? A história que pode mudar sua forma de pensar. Outra buena opção. Se você pode pensar demais no pior, por que não pensar no melhor? Uma história inspiradora, descrição breve SEO. Muitas vezes nossa mente imagina o pior antes mesmo de algo acontecer. Pensamos no fracasso, no que pode dar errado ou em problemas que ainda nem chegaram. Mas e se usássemos essa mesma mente para imaginar o melhor? Esta história inspiradora nos lembra que nossos pensamentos podem construir medo ou esperança. Quando aprendemos a direcioná-los para a esperança, nosso coração começa a se sentir mais leve e a vida passa a parecer diferente. Escreva eu nos comentários se você já pensou demais no pior. Inscreva-se para mais histórias inspiradoras, reflexões de vida e mensagens que tocam o coração.